Quando a gente começa a trabalhar com Excel, a gente fala bastante de tabelas e acaba se acostumando com esse jeito de trabalhar. Porém, não necessariamente você está trabalhando com uma tabela. Dentro do Excel tem uma certa diferença quando a gente fala de um conjunto de dados e quando a gente fala de uma tabela. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês algumas vantagens que tem quando a gente realmente formata dentro do Excel algo como tabela. Vamos lá? Então vamos lá, no exemplo de hoje eu separei aqui duas tabelas, onde a esquerda, a tabela da esquerda, eu não vou alterar ela, vou deixar ela entre aspas como não tabela, ou digamos como uma tabela normal do Excel. E aqui na tabela da direita eu vou formatar como tabela, justamente para a gente ver as vantagens entre os dois modelos de trabalho, beleza? Então, vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente inserir uma tabela, né? Formatar essa tabela aqui da direita, né, esse conjunto de dados, vamos começar a diferenciar aí o nome, esse conjunto de dados aqui da direita como uma tabela, tá bom? Então a gente vai selecionar a tabela inteira, tá? No caso aqui eu fiz com o mouse, mas eu poderia clicar em algum lugar e apertar o Ctrl A. Vir aqui em cima em Insert e clicar aqui em Table, tá? Ele vai aparecer um pop-up confirmando qual é o tamanho da sua tabela, né? Então a minha tabela vai aqui desde F3 até H22. Aqui eu vou deixar ticado porque eu tenho títulos de colunas, né? Então, table headers seriam os títulos das colunas. Vou deixar ticado porque realmente eu tenho aqui produto, quantidade e valor unitário, que são títulos de colunas, e vou dar OK. Feito isso, já está inserida a minha tabela. Pode ver que aqui agora apareceu uma aba nova, né? Então, quando eu estou clicado aqui dentro da tabela, eu tenho uma aba chamada Table Design. Enquanto eu estou fora, essa aba some, tá bom? E essa aba é super importante justamente para a gente começar a falar alguns pontos da tabela, tá? Primeiro ponto mega importante, né? Alguma das configurações básicas que vão fazer muita diferença. Se vocês olharem aqui na barra de ferramentas, logo aqui na esquerda a gente tem Table 5, que seria o nome da tabela, tá? É super importante a gente colocar um nome que a gente se lembre do que a gente está falando. Porque a gente vai utilizar esse nome para muita coisa, para fórmulas e etc. Tá bom? Então eu sempre recomendo as pessoas alterarem esse nome que vem por padrão, vem sequencial, table 1, 2, 3 e etc. para algo que a gente consiga entender melhor do que a gente está falando. Tá? Nesse caso aqui eu vou colocar como TBL underline vendas. Tá? Eu estou identificando que é uma tabela, TBL é a abreviação de tabela, né? Table, underline e qual que é a tabela. Então, table, underline, vendas. Tá bom? E ainda aqui na barra de ferramentas a gente tem aqui a parte de formatação de visual que pode ser bem interessante também, tá? Eu recomendo que vocês explorem aqui esses botões, esses checkbox, né? Que cada um deles tem alguma coisa. Porque ele justamente pode trazer algumas vantagens na hora de você apresentar essa tabela para alguém, né? Ele é muito mais rápido você fazer aqui por esses botões do que você ter que fazer na mão num conjunto de dados aqui que não está em formato de tabela. Então essa é a nossa primeira vantagem na parte de visuais, ela é bem mais rápida de mexer e ela fica com o visual aqui bem mais bonitinho, né? E bem mais simplificado. Vamos falar agora da segunda vantagem aqui que eu acho muito relevante. Quando a gente começa a colocar fórmulas dentro da tabela, tá? Então vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, uma coluna de valor total, ok? Quando a gente está fazendo aqui justamente uma tabela normal, ele já formata, o que é algo interessante. Se a gente fizer isso também numa tabela, ele vai fazer a mesma coisa. E ele vai inclusive já formatar as linhas conforme o que você tiver configurado, né? Então aqui no caso, como eu estou intercalando cada uma delas, ele já inseriu aqui intercalado, tá bom? E numa tabela pode ver que ele não estendeu essa linha aqui para a direita, né? Então, detalhes aí de formatação que a gente já falou logo no começo do vídeo, tá? E aí vamos começar a colocar uma fórmula dentro dessa tabela, tá? Então, se a gente for fazendo uma tabela normal, por exemplo, o valor total vai ser igual a minha unidade vezes o meu valor unitário, tá bom? Quando a gente coloca numa tabela normal, ele pega o endereço da célula, né? Então ele está aqui pegando B4, que é a coluna B, linha 4, com C4, né? Então ele pega o endereço da célula. Isso, obviamente, normalmente a gente já está acostumado a mexer desse jeito, não faz tanta diferença. Então, colocamos aqui a fórmula na primeira linha com o endereço.
ok? Quando a gente vai começar a colocar essa fórmula dentro de uma tabela, notem que é um pouco diferente o que aparece quando a gente digita uma fórmula. Então, se a gente selecionar aqui quantidade, eu não preciso mais do endereço dela. Na verdade, eu preciso saber o nome da coluna. Então, aqui a gente tem arroba quantidade, né? Então, quantidade é o nome da minha coluna. E o arroba significa que eu estou olhando só para aquela célula, só para aquela linha, tá bom? Se eu tirar aqui arroba rapidamente, só para vocês verem, ele seleciona toda a minha coluna. Então, aqui é muito mais relevante eu saber o nome da coluna e não mais o endereço da célula, tá? Então aqui vai ser arroba quantidade vezes, e eu posso continuar aqui digitando, abro um colchete, ele já começa a autocompletar, arroba valor unitário, tá? E aí eu posso fechar aqui o meu colchete, digamos assim, e está feita a fórmula dentro de uma tabela. Então a gente não precisa mais saber em qual endereço o nosso valor está. A gente precisa, na verdade, saber qual que é o nome da coluna, tá bom? Então, essa seria a segunda vantagem que eu vejo quando a gente começa a trabalhar com tabelas. Beleza? Terceira vantagem, por que eu não dei Enter ainda na fórmula aqui que a gente está digitando? Porque quando a gente está trabalhando com tabelas, na hora que eu der Enter nessa fórmula, dentro de uma tabela, ele vai completar automaticamente para todas as linhas da minha tabela. Então, eu não preciso ficar copiando a fórmula para baixo. Tá? Então, uma vez que eu fiz uma fórmula na primeira célula, ele vai autocompletar para todas as células para baixo com aquela mesma fórmula. Obviamente, ele vai copiar exatamente a fórmula que a gente colocou na primeira célula. Se a gente quiser editar, a gente pode, mas o Excel ele faz isso automaticamente. Se eu estiver mexendo com uma tabela normal, eu preciso primeiro inserir a fórmula aqui na primeira. Se eu quiser fazer isso para todas as linhas, eu tenho que vir até a última célula e copiar para cima a fórmula, né? Então a gente sempre acaba perdendo um tempo em relação a uma tabela. Aqui, como eu estou com, sei lá, 15 linhas aqui, eu acho, isso não faz tanta diferença, mas se a gente imaginar em uma tabela com, não sei, 10 mil linhas, pode fazer uma certa diferença quando você estiver trabalhando numa tabela e você só precisa dar Enter para ela autocompletar. Tá bom? Então, essa para mim é a grande terceira vantagem, digamos assim, de trabalhar com uma tabela, tá? Quarta vantagem que eu vejo quando a gente vai fazer fórmulas em relação a tabelas, tá? Digamos que é uma fórmula fora da tabela, né? Então, eu não vou estar inserindo uma fórmula aqui dentro da tabela, eu vou estar fazendo algo fora, né? Então, vamos supor que eu quero fazer a soma dos valores totais aqui da minha tabela. Vamos supor que eu vou digitar aqui em cima, na verdade, tá? Então, vamos supor que eu quero somar logo aqui em cima todos os valores aqui para baixo, tá? O que eu preciso fazer? Eu vou digitar aqui sum, soma, e eu preciso selecionar todas as células, né, que eu quero somar, tá? Então, selecionei, fechei o parênteses, dei Enter, tem aqui a minha soma, certo? Quando eu estou fazendo isso em uma tabela, nota como vai ser um pouco diferente. Eu vou digitar sum, eu posso vir aqui na célula, e aí ele vai ser da mesma forma, eu estou digitando célula a célula, só como eu quero selecionar a coluna inteira, na hora que eu termino de selecionar a coluna inteira, ele muda um pouquinho a forma que a gente vê. E o que a gente vê aqui, ó? TBL underline vendas, que é a importância que eu comentei com vocês, a gente renomear a nossa tabela, não deixar aquele nome padrão que vem. Então aqui eu tenho o nome da tabela, e aí entre colchetes eu tenho o nome da coluna, que é valor total. Então eu poderia digitar aqui table vendas, né? Então se eu começar a digitar aqui TBL, ele já completa aqui embaixo. Não sei se está muito pequeno na tela, mas ele já completa aqui embaixo TBL vendas ou TBL quaisquer outras tabelas que vocês tenham na sua planilha. Na hora que eu aperto colchete, ele já aparece aí algumas informações que a gente pode colocar. Nesse caso, eu vou digitar aqui valor total. Simplesmente selecionei, apertei o Tab, fechei colchete e está feita a nossa fórmula. Tá? Eu não preciso saber quantas linhas eu tenho ali dentro, só preciso saber de novo o nome da tabela e o título da minha coluna, que ele já completa automaticamente. Tá bom? Então isso também é algo muito vantajoso, tá? E nessas fórmulas que a gente utiliza o nome da coluna, o nome da tabela,
A parte interessante é que se eu colocar, por exemplo, aqui um novo produto, eu vou colocar uma webcam aqui embaixo. Notem que ele completou automaticamente, ele entendeu que é uma tabela, já colocou aqui a fórmula na última linha. Eu só preciso preencher, por exemplo, aqui com o valor de, sei lá, uma peça a R$ 100. Ele já colocou aqui a fórmula, né, do valor total e ele já incluiu aqui em cima essa última linha, tá? Isso é uma mega vantagem em relação a não tabelas, né, em relação a um conjunto de dados jogados. Se eu fizesse essa mesma coisa aqui na tabela não formatada, tá? Eu vou colocar aqui como 100. Aqui ele até autocompleta na hora que eu termino de preencher, então isso é bem legal. O Excel ele já entende hoje em dia que você está completando uma tabela. Dependendo da sua versão do Excel, ele não faz isso automaticamente. Porém, na fórmula aqui de cima, note que ele está indo até D22, ele não incluiu automaticamente a nossa nova linha, tá? Então, eu já peguei muita planilha na minha carreira que o pessoal via que tinha um dado estranho, via que tinha uma soma esquisita, e era justamente porque o pessoal colocou novas linhas e a fórmula não estava pegando essas novas linhas, tá, pessoal? Então, isso é uma mega vantagem quando a gente está trabalhando com tabelas. Algumas pessoas podem falar que você pode colocar aqui um número absurdo, né? Então, eu posso colocar aqui a linha 1000, linha 10.000, que eu não vou incorrer nesse erro. Porém, o seu computador vai estar sendo mais consumido de processamento. Então, digamos que não é uma solução ideal. Trabalhem com tabelas que vocês vão realmente ajudar o seu computador a ser mais rápido e ao mesmo tempo vocês vão estar evitando esses possíveis erros de novas linhas que não estão sendo incluídas no seu cálculo aí, no seu negócio ou qualquer coisa assim. Beleza? Por último, não menos importante, esta regra de completar automaticamente, incluir automaticamente novas linhas ou até novas colunas, também funciona para tabelas dinâmicas, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma tabela dinâmica a partir de uma tabela normal, vamos colocar aqui rapidinho uma tabela dinâmica aqui na minha célula K. Se eu colocar aqui, então, uma tabela dinâmica, se eu der uma olhada aqui na minha origem de dados, ele está indo até D23, certo? E aí, se eu incluo aqui de novo mais uma webcam 2, eu vou colocar aqui uma webcam a R$ 150, por exemplo. Na hora que eu venho aqui para a minha tabela dinâmica, se eu consultar novamente, a minha origem de dados ele ainda está indo só até D23. E por mais que eu atualize aqui, né, ele não pega a nossa nova linha. Mesmo problema que a gente tinha com a fórmula, tá bom? Enquanto, se eu fizer isso em relação à minha tabela, então vamos mudar aqui para a tabela. Notem que eu não preciso saber o endereço da minha tabela, só preciso saber o nome dela. Eu não preciso nem colocar aqui mais os títulos das colunas, realmente é só o nome da tabela. Isso simplifica bastante quando você vai colocar uma tabela dinâmica, tá? E aí ele já incluiu aqui, já deixou atualizado. E se eu colocar aqui uma nova linha, como eu coloquei o nome da tabela, claro que ele está incluindo, aqui ele simplesmente colocou, né, o nome do arquivo, mas ele está incluindo a nossa nova linha, tá? Então, novamente na minha carreira eu vi muitas tabelas dinâmicas sendo usadas, o que é algo muito legal. Tabela dinâmica é um mega benefício quando você vai fazer análise de dados. Porém, de nada adianta se uma tabela dinâmica não estiver pegando todos os seus dados, tá? Então, de novo, eu recomendo aqui que vocês trabalhem com uma tabela para não ficar se preocupando em ter que incluir uma linha nova e etc. Ter todo esse cuidado aí. E a certeza de que está incluindo uma linha nova, aqui vocês vão ter absoluta certeza sem se dar o trabalho de ter que verificar toda hora esses detalhes. Espero ter esclarecido um pouco para vocês a diferença entre um conjunto de dados e uma tabela. Espero que vocês usem no seu dia a dia, porque realmente tem bastante vantagem. Se você gostou, já deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos, porque tem bastante coisa vindo por aí. Se você ainda assim ficou com alguma dúvida, comenta aqui nos comentários aqui do canal, do vídeo. Se você tem alguma dúvida, sugestão, enfim, comentem.
Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos e obrigado mais uma vez.